observação e avaliação, que é o nosso tema de hoje, observação sem julgamento. Seja bem-vindo à roda de conversa, onde formiga descobre talento na ostra, onde a comunicação é leve e se mostra para jovens empreendedores e mãe atípica, ou para você que é livre. Quando a gente avalia, a gente leva a julgamento, logo a gente leva a sentença, quando a gente entrega essa contribuição, né, com avaliação. Então eu vi um caso e eu já levo com a minha avaliação. Então eu acho que ela estava fazendo isso. A outra pessoa, se não tiver um filtro saudável, ela vai acabar conduzindo isso. E isso acaba com muita coisa, né? Acaba com a vida de pessoas. E a gente precisa ter responsabilidade sobre isso. Posso suportar que me digas o que eu deixei de fazer. E posso suportar as tuas interpretações. Mas, por favor, não misture os dois. Se queres emaranhar um tema, posso dizer-te como fazê-lo. Mistura o que eu faço, a tua reação a isso. Tu me dizes que está decepcionada com as tarefas inacabadas que vês, mas me chamar de irresponsável não é uma maneira de me motivar. E diz-me que ficas magoada quando rejeito as suas aproximações, mas me chamar de frígida não vai melhorar as suas chances. Sim, eu posso suportar que me digas o que fiz ou deixei de fazer. Eu posso suportar as tuas interpretações, mas por favor, não misture os dois. Esta é uma canção de Marshall Rosenberg falando sobre observação e avaliação, que é o nosso tema de hoje, observação sem julgamentos. Esse é um dos pilares da comunicação não violenta. Quando nós observamos as coisas que acontecem ao nosso redor, a gente tende a julgar, a gente tende a avaliar, a gente tende a condenar. E isso é algo que faz com que as nossas relações fiquem muito mais violentas. Este livro é a Bíblia da Comunicação Não Violenta. Ele fala que a CNV é uma linguagem dinâmica que desestimula as generalizações estáticas. Ao contrário, as avaliações devem sempre basear-se nas observações específicas de cada momento e contexto, ou seja, dizer e relatar somente aquilo que você está vendo. A comunicação não violenta, ela vem para deixar a nossa vida um pouco mais leve. E Marshall Rosenberg, ele trouxe essas técnicas porque ele entendeu que ele precisava perceber o que acontecia com os sentimentos, os pensamentos e as reações que ele e outras pessoas tinham. E agora a gente tem a oportunidade de poder trabalhar essas comunicações através das técnicas que ele deixou. Hoje, falando de observação sem julgamento, desde quando aquilo que eu falo pode gerar uma interpretação e você levar essa interpretação como se fosse verdadeira. A fofoca faz muito disso, né? A fofoca é gerada a partir de julgamentos, a partir de avaliações que nós fazemos de determinadas situações. Aqui no livro, a gente pode aprender sobre avaliação através de exemplos. Tem um exemplo aqui que diz assim, João vive deixando as coisas para depois. Isso é uma observação com avaliação. Quando eu não avalio, eu diria desta forma: João só estuda na véspera das provas. Entende? É diferente dele deixar tudo para depois. Porque quando eu coloco que ele deixa as coisas para depois, eu estou dizendo que ele deixa tudo. Né? As coisas. Ele deixa sempre tudo para depois. João estuda na véspera das provas. Então, qual que é o contexto aqui? João vai fazer prova. Ele não estudou o tempo inteiro, então ele estuda sempre na véspera da prova e vai fazer a prova. E é só isso, observação. E aí a gente tem uma historinha, que é a historinha da esposa e do marido, que a esposa, sentindo falta do marido, aconselha que o marido tire folga, porque ele precisa descansar. Ele avaliando, pensando, depois de trabalhar muito, se sente desgastado e fala, ela tem razão. Só que ele fala, esposa, eu resolvi
acatar o seu conselho. Eu tirei folga, vou jogar tênis. E ela entra num momento de frustração. Frustração por quê? Porque ela desejava que ele ficasse com ela. Ela não queria que ele só tirasse folga. Ela queria que ele estivesse com ela nesta folga. E ele foi jogar tênis. Quando ela não verbaliza o que ela realmente deseja, ele avaliou que ele realmente precisava de folga, mas ela não deu a ele a informação que era o que ela realmente queria. Ela desejava estar com ele por um tempo, por um período de tempo. Então, a gente precisa, às vezes, e a gente vai falar sobre isso, que existe a questão da relação do pedido e das nossas exigências, que a gente é um dos pilares, isso a gente vai ver mais para o final. E a gente precisa aprender a falar e trazer as intenções. A gente deve dizer as palavras para deixar tudo claro. E isso faz parte do nosso relacionamento mais saudável. A minha vida melhorou bastante depois que eu comecei a praticar as técnicas de comunicação não violenta, porque as pessoas fica claro às pessoas aquilo que você está falando, e isso é um dia a dia, você vai colocando, aplicando a cada dia. A questão da nossa fala, o quanto a gente restringe quando a gente rotula as pessoas, ou rotula o que as pessoas estão dizendo, ou rotula as pessoas pelo que elas estão dizendo, sem procurar o entendimento profundo daquilo que ela está falando, na verdade. E eu vou ler esse texto, é da Ruth Berbermeyer. E ela contribui com o livro com a seguinte canção. Diz assim: nunca vi um preguiçoso. Eu já vi um homem que nunca corria. Enquanto eu observava, eu já vi um homem que às vezes dormia entre o almoço e o jantar e ficava em casa quando chovia. Mas não era preguiçoso. Antes que me chames de louca, pensa. Ele era preguiçoso ou apenas fazia as coisas que rotulamos de preguiça? Nunca vi uma criança burra. Vi criança que às vezes fazia coisas que eu não compreendia ou as fazia de um jeito que eu não previra. Já vi criança que não conhecia os mesmos lugares que eu estive, mas não era uma criança burra. Antes de chamá-la de burra, pensa, era uma criança burra ou apenas sabia coisas diferentes das que eu sabia? Eu procurei tanto quanto pude, mas nunca vi um cozinheiro. Eu vi alguém que misturava ingredientes que depois comíamos. Uma pessoa que acendia o fogo e cuidava do fogão que cozia a carne. Vi tudo isso, mas não um cozinheiro. Diz-me o que vês. Vês um cozinheiro ou alguém fazendo coisas que chamamos de cozinhar? O que alguns chamam de preguiçoso, outros chamam de cansado ou tranquilo. O que alguns chamam de burrice, outros chamam de saber diferente. Então, cheguei à conclusão de que evitaremos toda a confusão se não misturarmos o que vemos com o que é a nossa opinião. Por isso mesmo, quero também dizer, sei que esta é apenas a minha opinião. Você entende? Ela traz aquilo que ela pensa sobre aquilo que ela vê, ou seja, quando eu vejo alguém cozinhando, eu posso chamá-lo de cozinheiro, porque quando eu chamo uma pessoa que está diante do fogão cozinhando de cozinheiro, eu estou atribuindo a ela uma profissão. É uma pessoa que cozinha. E aí eu vou trazer uma história recente que, vindo para cá, para o estúdio, uma moça passou diante do carro, do ônibus, e o motorista falou, mulheres dirigindo. Eu falei, não foi porque era uma mulher dirigindo. O seguro do carro do homem é mais caro do que o seguro do carro da mulher, porque a mulher é mais cuidadosa. E eu disse para ele, não é porque é uma mulher que está dirigindo, que é uma pessoa, não é porque é mulher, não é porque é homem, não é porque é isso ou aquilo, é simplesmente porque é uma pessoa que talvez agora, naquele momento, teve algum problema e ocasionou aquele acidente, entende? A gente não deve rotular as pessoas, e se a gente precisa acreditar em mais, a gente vai em busca de informação, e as pessoas, eu sou a única pessoa que posso dar a maior parte das informações a meu respeito, das verdades sobre mim, e você pode entendê-las diante da minha perspectiva,
e a gente chama isso de empatia. Quando eu quero te ajudar, eu preciso entender o mundo na sua perspectiva e ajudá-la ou ajudá-lo de acordo com aquilo que você precisa e não com aquilo que eu quero dar. Porque se eu quiser te ajudar, você precisa de X e eu não tenho X para te dar, eu sabendo que você precisa de X, eu vou em busca de X para poder te ajudar. E aí a gente compõe um relacionamento saudável, a gente compõe uma família saudável, um emprego com relações saudáveis. A gente consegue construir através dos nossos relacionamentos. E hoje em dia a gente está passando por um momento da fase da Terra que eu não sei se isso vai melhorar. E a minha missão aqui é poder fazer com que isso se firme como uma comunicação mais saudável, porque nós temos uma tendência a piorar os nossos relacionamentos. Quando a gente precisa entender um pouco mais do próximo, a gente precisa entender para poder nos relacionarmos. Não adianta eu querer me relacionar com uma pessoa ou iniciar uma amizade com uma pessoa se eu quiser que ela seja como eu quero que ela seja, mesmo porque isso denota uma personalidade, né? Um transtorno de personalidade. Então, eu não posso tratar as pessoas como fantoche. Eu preciso que elas sejam o mais livre delas comigo, dentro do ambiente que a gente compõe. Então, se eu estou no trabalho, aquilo precisa ser leve e solto pra gente, e a gente precisa ser transparente entre um e o outro para a gente poder um relacionamento dentro de uma empresa saudável. E isso tudo a gente vai aprendendo a caminhar com a comunicação não violenta. Nós vamos falar sobre justiça restaurativa também, que é outro ponto uma outra metodologia que eu utilizo como ferramenta para poder construir relacionamento na minha vida e dentro do acolhimento, principalmente, que hoje é a minha maior atuação, onde eu consigo trabalhar e tratar com 150, no meu caso, homens, que estão lá sendo acolhidos e estão sendo preparados para ser reinseridos na sociedade. Eu trato a observação como um superpoder. Então, quando a gente consegue observar, sem avaliar, sem julgar, a gente consegue ter um superpoder. Quando a gente julga, quando a gente compara, eu acho que a maior agressão entre os seres humanos é a comparação. Né? Você já lidou com alguém onde você estava apresentando algo sobre você e a pessoa traz uma comparação de uma pessoa totalmente diferente de você. E não tem como, vou entregar aquilo que Tatiane pode entregar. Você entrega aquilo que você pode entregar. E juntos podemos compor aqui, entre os dois, o que nós dois podemos entregar juntos. E aí uma parte de mim vai ter que sair, uma parte de você vai ter que sair, para que juntos a gente possa se compor e formarmos uma equipe. Nada mais é isso, uma equipe vencedora dentro de uma empresa é uma equipe que cada um entende o seu melhor, principalmente a liderança, porque quando você tem um líder que entende o que você tem de melhor para entregar, ele vai extrair de você o melhor. Então, ele vai observar exatamente o que você está entregando de melhor e vai fazer com que aquilo contribua para o crescimento da equipe e logo da empresa. Que daí, quando a gente julga e quando a gente compara, a gente acaba conduzindo, através da nossa fala, as pessoas a serem condenadas. Né? Porque às vezes eu já vi coisas sérias acontecendo por conta de julgamentos. Quando a gente fala daquilo que a gente viu, julgando ou avaliando, a gente acaba levando as outras pessoas a serem condenadas. Quando a gente precisa observar aquilo que a gente fala para que esse mal não aconteça. Existe no mundo dos estudos um estudo chamado Janela de Johari, que compõe 4 componentes. Aquilo que eu vejo de mim, aquilo que a pessoa vê de mim, que é conhecido. Aquilo que eu sei sobre mim, que ninguém sabe, são os meus segredos. E aquilo que as pessoas sabem de mim, é assim que elas me veem, que eu não sei. A comunicação acontece mesmo com você calada. Então, quando você se movimenta, sai de casa, quando você acorda, quando você se movimenta, este movimento fala sobre mim. A minha roupa fala sobre mim, o meu cabelo fala sobre mim, o meu óculos fala sobre mim, a minha postura fala sobre mim. Quantas vezes eu fui chamada, porque ela é metida,
porque eu estava sempre com a minha postura alta. E isso foi um ensinamento que a minha madrinha me trouxe. Então, não é que eu sou metida, eu aprendi a andar com postura. E isso faz bem para minha coluna, isso faz bem para minhas pernas, para o meu joelho. Eu tive um bom ensinamento, um aprendizado que eu trago ele para sempre. Metida o quê? Não é verdade? É uma postura somente. Agora a gente vai falar sobre qualidade de vida. Como que a gente pode fazer com que a violenta contribua com a nossa qualidade de vida, né? A gente precisa conduzir uma discussão interna, né? Para a gente poder entender a nos aceitar, para a gente poder nos aceitar, né? A gente precisa entender que somos imperfeitos, nós não somos perfeitos, e eu costumo dizer que a perfeição é um contribuidor para a gente paralisar. Porque eu não sei se você tem alguém que é muito perfeito, que se considera muito perfeito na vida. Mas você pode observar que esta pessoa está sempre procrastinando. A perfeição é um alimento para a procrastinação. Porque quando a gente, tipo eu tô aqui, hoje é meu primeiro programa, eu vou confessar para você que eu já fiz uma gravação, não gostei. Mas aí tô aqui. Esse eu me obriguei, porque o primeiro era eu tô entendendo, eu tô compreendendo como as coisas funcionam, beleza? A partir daí, se eu começar a repetir, e não, esse não ficou bom, e não ficou bom, e não ficou bom, porque olha só, o Vitor, que está aqui me ajudando, ele falou, o primeiro já ficou bom. Na minha visão, eu achava que precisava melhorar. Como eu acredito que hoje já está melhor do que o primeiro. Né? O primeiro eu estava insegura. Só que, se eu fico aqui, se eu não posto esse de hoje, eu vou ficar num ciclo vicioso de perfeição, e isso me faz ficar estagnada, me faz parar. Quando eu lanço para fora, eu consigo tanto compreender como as pessoas veem, como entender que aonde eu posso melhorar, porque as pessoas, querendo ou não, elas acabam contribuindo, mesmo quando elas te atribuem defeitos, viu? Elas acabam contribuindo com você, porque às vezes ela está atribuindo a você um defeito que na verdade não é um defeito, é aquilo que ela, como a gente leu na canção, é aquilo que a pessoa entende como defeito. Eu sou uma pessoa que eu tenho um grau de... Eu digo que eu sou um cacto, né? Eu tenho, na verdade, um grau de rigidez, no caso. Eu sou um pouco ali, né? Quem me conhece muito rapidamente, dependendo do momento que me entender, vai falar, ai, como ela é brava, ai, como ela é mandona, ai, como ela é autoritária. E não sou. Eu sou flexível. Mas, dependendo do momento que você me vê, naquele momento eu precisei ser autoritária, naquele momento eu precisei ser dura, naquele momento eu precisei contribuir, porque quando a gente, às vezes, interfere na vida com dureza, com um pouco mais de rigidez, a gente está contribuindo por amor também. Porque, às vezes, as pessoas precisam, não só... A gente não vive só de coisas leves e benéficas, a gente precisa das coisas más para poder contribuir com a gente, com o nosso crescimento. A gente cresce com as coisas ruins. E eu sempre gosto de repetir. Mandela tem uma frase que fala, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Quando a gente está aprendendo, a gente tem um ganho muito maior do que qualquer ganho. A gente está vencendo quando a gente está aprendendo. Quando a gente aprende a lidar com aquele crescimento, com aquele aprendizado. O que eu estou aprendendo nesse momento? Né? E a gente precisa aceitar as nossas imperfeições. Nós precisamos aprender com os nossos erros. Precisamos cultivar uma atitude de gentileza em relação a nós mesmos. E o nosso mundo vai melhorar internamente, a gente vai melhorar muito mais. Eu sou uma tempestade, Tatiane, temperamento colérico. Eu precisei aprender a controlar, porque as pessoas reclamavam. Porque você tá sempre assim, você estraga a festa, estragava festas. Então eu precisei entender... Primeiro, o meu temperamento, aceitá-lo e entender até que ponto é interessante eu controlar o meu temperamento. Até que ponto é interessante o meu temperamento colérico. Porque às vezes é importante, porque eu não teria, e eu sou cristã. E eu acredito que Deus me formou no ventre da minha mãe do jeito que Ele gostaria que eu fosse. E hoje eu acredito que eu estou caminhando para entregar o melhor da minha essência, daquilo que eu realmente sou.
Precisa mudar? Preciso melhorar. Mudar não sei, mas melhorar, eu preciso melhorar muito, em muitos aspectos. Mas a entrega é necessária da minha essência, porque aonde eu trabalho é necessário que eu seja do jeito que eu seja o meu 100%. Eu costumo dizer que trabalhando com acolhimento, quando eu trabalho com transformação, quando aplico palestra, quando eu consigo movimentar com pessoas, é o lugar onde eu me sinto mais confortável, é o lugar onde eu entrego praticamente 100% do meu ser. Né? Do movimento de transformação que eu preparei, que Deus preparou para mim nesta terra, assim como você, porque você tem essa essência dentro de você, e muitas vezes parando, sem se olhar, sem se rotular quando você olha para você, porque é interessante você se machucar quando vem o rótulo do vizinho. Mas e você? O quanto você tem se rotulado de acordo com as suas... se olhado com rótulo? Quando você precisa compreender de si mesmo. Quando você precisa entender que suas imperfeições são necessárias, que aquilo que você contribui melhor são necessárias. E às vezes aquilo que as pessoas consideram imperfeição é o seu melhor talento. Então você não pode se deixar abater pelo que as pessoas dizem. Você precisa compreender aquilo que você realmente é e como você sente pode melhorar através daquilo que você sente, que é o pensamento que gera nosso sentimento e faz com que as nossas ações aconteçam. E a gente precisa melhorar isso. A gente vai aprender tudo isso. A gente vai lidar, né? Tem a dificuldade, o fracasso e o sofrimento, contradizendo-se com a gentileza, a compreensão e a bondade. Dentro desse parâmetro, o que é que você... porque você vai estar sempre com os dois. Você sempre vai ter dificuldade. Mas como? Quando eu tenho dificuldade, eu agir com gentileza. Sempre haverá um fracasso. Né, na caminhada, sempre vai ter um fracasso. O fracasso serve para nos fortalecer, né? Meu irmão costuma dizer assim que o machado, isso é uma fala já antiga, mas ele que costuma repetir isso. O Carlos diz assim, a árvore, aonde o machado bate, é aonde a árvore é mais forte. A nossa cicatriz, quando a gente tem uma cicatriz, se você passar a mão na pele de um lado e passar a mão na cicatriz, você vai sentir que aquela cicatriz é diferente. Você vai entender que a textura é mais forte do que a pele em si, porque ela estruturou ali onde tinha uma ferida. Porque a nossa pele se defende. O calo é uma defesa da pele. É porque ela se fortalece ali por conta do atrito que está o tempo inteiro ali machucando, então ela vai se fortalecer naquele lugar. Então a gente entende o calo como algo mal porque ele dói, mas para a pele é uma defesa. Ela só está se defendendo daquele atrito que você está promovendo através do sapato ou de uma caneta, né? Que às vezes a gente tem calo aqui, quando a gente pega muito firme na caneta. Tem um calinho aqui, por quê? Porque a pele está se defendendo. E a gente ataca aquilo como se fosse a pior coisa do mundo. Mas a gente, então, preciso mudar isso aqui, porque está me machucando. Eu preciso melhorar isso. Então, vamos tirar um pouco o peso. Vamos melhorar um pouco a textura do tecido do meu sapato. Porque minha pele está se reivindicando alguma liberdade. Agora, a gente vai entrar para você poder passar um período de reflexão sobre as suas comunicações. E a gente sempre vai começar de você. Eu sempre vou começar em mim aquilo que eu quero do mundo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, você olha para si sem rótulo. Olha para si sem julgamento. Olha para si sem se comparar com as outras pessoas, porque não tem como. O que eu sou eu, e o que você é o que é você. Eu não posso me comparar a você porque somos pessoas diferentes, atuando em lugares diferentes, viemos de culturas diferentes e temos entregas diferentes. Por mais que alguns objetivos possam se encontrar. Mas somos pessoas diferentes. E a gente precisa entender que somos diferentes nessa terra. E a gente pode se contribuir, mas não sermos um ou outro. Eu não posso me comparar a outra pessoa, né? Tem muitas coisas. A única comparação que eu posso fazer somos todos iguais, humanos. Somos todos pessoas, mas temos altura diferente, cor diferente, cabelo diferente, atitudes diferentes, pensamentos diferentes, e isso compõe. Pensa que mundo chato seria se todo mundo pensasse do mesmo jeito. A gente não ia precisar nem crescer, não ia precisar de evolução. Acho que teria parado lá em Adão e Eva mesmo, porque
Ia ser tudo a mesmice. E é muito chato um mundo de mesmas coisas. Agora eu vou te levar à reflexão. É uma reflexão que eu gostaria que você levasse para a tua vida e avaliasse, não. E se respondesse. Então, é um tempo de você para você mesmo, que você vai responder como fica o mundo ao seu redor. A partir do momento que você se manifesta observando o seu próprio comportamento e o seu próprio pensamento, de modo a contribuir para o autoconhecimento, então é tudo sobre você, e o desenvolvimento pessoal dos relacionamentos ao seu entorno. No final das contas, sempre vai ser pessoal, né? Não dá para você tirar a pessoa do profissional. Então, seja lá qual é a profissão que você entrega na Terra, você precisa compor com este eu que você tem. Então, você vai entregar a sua essência para o seu profissional. Você olha todas as áreas da sua vida, a gente ainda vai falar sobre a roda da vida também, no finalzinho de tudo, no começo da próxima fase, que é depois que a gente terminar os 4 pilares da comunicação não violenta, nós vamos falar a respeito da roda da vida. E olha, já dá uma investigada, olha todas as áreas da sua vida. Olha como é que elas estão hoje. Olha como é que você olha sem julgamento cada área e procura entregar para elas vê o que você pensa sobre isso, depois vê como você sente tudo isso, e a gente vai aprender a construir a sua vida de uma forma mais saudável, para você poder andar mais leve, porque nada melhor do que a gente se conhecer para poder evitar no outro o julgamento. Então, quando você se conhece, você evita, você paralisa o julgamento do outro, né? E pode ser para qualquer pessoa, de uma forma leve mesmo. Você falar olha, não é bem desse jeito. Você poder parar para pensar. Eu nunca parei para pensar. Eu fazia as coisas sem pensar. E muito se perdeu por conta dessa ausência de pausa. A pausa para o raciocínio cair no lugar. Aconteceu alguma coisa, não revida na hora. Segura a onda. Vai dar uma buscada para ver se realmente o que a pessoa está te trazendo como feedback, isso é seu. É seu. Se é seu, por que está te incomodando? Eu vou melhorar isso. De que forma? Vou deixar de fazer isso porque... Não, eu estou fazendo isso, mas é porque eu trouxe de lá, que não é meu. Ou não, isso é necessário na minha vida e eu vou melhorar a entrega disso. Só aperfeiçoar a entrega. Você não precisa deixar de ser, mas você pode melhorar a entrega dessas composições todas que a gente tem, que são as áreas da nossa vida, né? A gente falar de qualidade de vida, falar da nossa vida profissional, dos nossos relacionamentos pessoais, as nossas comunidades, as comunidades que a gente vive, né? Que são os relacionamentos familiares na empresa, falar da nossa vida espiritual, né? Como é essa comunicação, até isso. Jesus fazia uma entrega não violenta. Né? Então, responde essa pergunta para você mesmo. Observe-se. Observe o seu próprio comportamento e o seu próprio pensamento de modo a contribuir. Como é que vai ficar o mundo? Eu vou repetir de uma forma mais devagar. Peraí. Como fica o mundo ao seu redor a partir do momento que você manifestar-se observando o seu próprio comportamento e o seu próprio pensamento de modo a contribuir para o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal dos relacionamentos ao seu entorno? Responde essa pergunta, deixa nos comentários. Quero pedir para você, tem um comunicador violento perto de você? Manda para ele, chama ele para acompanhar a gente, segue esse canal, tá bem no comecinho, né? Eu tô começando praticamente tudo do zero e a gente vai ter uma entrega de 50 anos de experiência, muito desenvolvimento, autocompreensão para desenvolvimento pessoal e a gente entender como caminhar nessa terra. E um dia eu pretendo que você me conheça e que talvez, quem sabe, você esteja aqui com a gente, participando, trazendo também a sua história, trazendo a sua evolução através da comunicação não violenta. Obrigada.